Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa Música e Mensagem e hoje vamos dar sequência ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. Então a gente está fazendo uma sequência de estudos sobre mediunidade e vamos retomar esse estudo. E eu estou usando como base o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Então, quem é espírita, e muitas vezes os umbandistas usam o Livro dos Médiuns para começar a estudar sobre mediunidade, o que é muito importante. É fundamental quem é médium estudar sobre mediunidade para evitar certos equívocos, certas confusões, certas crendices. Então é muito importante. Então tanto espíritas quanto umbandistas usam o Livro dos Médiuns como base. É claro que eu não estou querendo dizer que essas obras sejam perfeitas, e nem que elas sejam completas. Não. Muita coisa vai se desenvolvendo ao longo dos anos e muitas técnicas foram desenvolvidas, foram surgindo. E o Livro dos Médiuns, ele não aborda tudo. Por exemplo, a metodologia mediúnica na Umbanda, ela é diferente da metodologia do Espiritismo. Tá? São formas diferentes de se desenvolver a mediunidade. Mas muita coisa parte do mesmo princípio. A maneira como os espíritos atuam no médium é muito parecida, ok? Então, é fundamental que todos os médiums, mesmo aqueles que não são espíritas, estudem o Livro dos Médiuns como base. Como base. Depois, é claro, como eu acabei de falar, vai se aprofundando, vai buscando outras obras e, mais importante, vai buscando a experiência, o conhecimento que a experiência dá. Eu mesmo desenvolvo um trabalho com um grupo mediúnico e eu não sigo exatamente a linha da metodologia de Allan Kardec, nem exatamente a linha da Umbanda, apesar de nós termos lá toda a assessoria dos espíritos ligados à Umbanda, e muitas vezes a gente faz algumas sessões como na Umbanda, mas o nosso trabalho é um pouco diferente. É uma linha mais livre, não é tão engessada naquela formalidade, naquela ritualística. É um pouco diferente. Ok? Então, quero deixar aí essa recomendação de que não importa se você é espírita ou não, mas é bacana, é importante você ter como base de estudo o Livro dos Médiuns. Tá? E depois você vai se aprofundando, ok? Em outras obras. Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre psicografia. Tá? Então, você que tem o Livro dos Médiuns, abra na segunda parte, no capítulo 15. Segunda parte, no capítulo 15, onde ele fala sobre médiuns escreventes, ou psicógrafos. Muitos de vocês já ouviram falar de psicografia. Quem é que nunca ouviu falar das famosas mensagens psicografadas de entes queridos que desencarnaram? Inclusive, eu vou dar a dica da nossa revista Cristã de Espiritismo desse mês, que está nas bancas, que é uma matéria de capa que eu escrevi sobre esse tema, hein? Já já eu dou a dica. Então, é muito comum as pessoas falarem das mensagens psicografadas. Então, vamos entender um pouquinho como que Allan Kardec ele classificou esses médiuns de psicografia de acordo como ele estava observando os fenômenos lá naquela época. Tá? Como eu disse, as coisas mudam, a época muda. Então, a gente tem que adequar o nosso conhecimento ao período atual. Allan Kardec ele passou muito conhecimento, mas ele analisou as situações, os fenômenos, de acordo com o conhecimento que eles tinham na época. Hoje nós temos que atualizar esse conhecimento.
Tanto que Allan Kardec dizia que o espiritismo ele não pode ficar engessado, ele não pode ficar parado, ele tem que evoluir com o conhecimento humano, com a ciência. É que, infelizmente, muitas pessoas transformaram a obra de Kardec num livro de dogmas, né? Você não pode discordar, você tem que aceitar tudo, você não pode ir além de Kardec. Infelizmente, muitos transformaram o espiritismo numa religião. E aí complica. Então, vamos analisar essa obra de Kardec como pesquisadores, como quem está querendo entender, como quem está querendo estudar o assunto. Tá? E não como quem está buscando, sabe, algo, certezas religiosas. Não é esse o momento agora. Não estou dizendo que eu sou contra isso, mas não é o nosso momento. Então nós estamos estudando o livro dos médiuns de maneira aberta, livre, ok? Então vamos lá. Kardec ele começa a classificar essa questão dos médiuns. Então ele coloca assim. Primeiro, médiuns mecânicos. Ele observou muito isso na época dele. Um tipo de médium psicógrafo que ele classificou como médium mecânico. O que seria isso? Ele diz assim, eu vou ler e vou fazer uns comentários. Se examinarmos certos efeitos que se manifestam nos movimentos da mesa, da cesta ou da prancheta, não podemos duvidar de que o espírito exerce uma ação direta sobre esses objetos. Então, você que perdeu, acompanhe nossas aulas anteriores lá no nosso site. Porque eu falo desses movimentos de mesas, movimentos da prancheta. Os espíritos eles começaram a se comunicar com as pessoas no século XIX, naquilo que deu origem ao moderno espiritualismo e depois ao espiritismo. Eles começaram a se manifestar por meio de batidas nas mesas. Eles faziam uma mesa flutuar no ar, ok? E iam se comunicando com as pessoas, batendo essas mesas no chão, com um pé só. Então, ocorreu uma série de fenômenos de efeitos físicos. Então, o que ele está querendo dizer aqui? No início, para essas comunicações, elas foram se aprimorando. Então, houve uma época que o pessoal colocava uma prancheta na mesa, espetava um lápis no meio da prancheta. Então, a ponta do lápis ela ficava para baixo. Eles punham uma folha de papel, o lápis espetado na prancheta. A prancheta ela servia de suporte, tá? Servia de suporte essa prancheta, com o lápis espetado para poder escrever. Então, as pessoas se reuniam em volta da mesa e cada um dos médiuns colocava a pontinha do dedo na prancheta. E o que acontecia? A prancheta começava a escrever, ela começava a se movimentar e conforme ela ia fazendo movimentos, o lápis que estava espetado nela, ele ia escrevendo, grafando lá um texto na folha. Ninguém sabia o que estava sendo escrito, porque não dava para ler na hora. Não dava para ler, você tinha um lápis espetado na prancheta, um grupo de pessoas com a pontinha do dedo na prancheta, de repente a prancheta começava a se mover sozinha. Quer dizer, ela começava a escrever, ninguém sabia o que estava sendo escrito. Após o momento da escrita, é que o pessoal parava para ler. Então o que é isso? É um fenômeno de efeitos físicos, onde os espíritos usavam o ectoplasma de alguns médiums, que tinham condições de doar essa energia, e usavam essa energia mais densa para manipular a cesta. Ok? Muito bem. Kardec continua dizendo o seguinte: a cesta se agita, às vezes, com tamanha violência que escapa das mãos do médium. De outras vezes, se dirige para certas pessoas do círculo para nelas bater. Mas de outras vezes, os seus movimentos revelam um sentimento afetuoso. O mesmo acontece com o lápis na mão do médium. Então o que acontece? Com o tempo, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que a mesa
ela se movimentava de várias maneiras, às vezes com violência, às vezes com delicadeza, depende do sentimento do espírito que estava se comunicando. Tá? Com o tempo, os próprios espíritos foram orientando os médiuns. E eles orientaram os médiuns a segurar o lápis na mão. Não haveria necessidade de espetar o lápis numa prancheta ou em outro suporte. O médium poderia segurar o lápis na mão. Então, com o tempo, foi abolido o uso da prancheta e os médiuns começaram a pegar o lápis na mão. E o mesmo ocorria com o lápis na mão do médium. Aí eu vou continuar a ler. Muitas vezes, o lápis é lançado longe, com força, ou a própria mão, com a cesta, agita-se convulsivamente e bate na mesa de maneira colérica. E isso quando o médium se encontra na maior tranquilidade e se espanta de não poder controlar-se. Digamos de passagem que esses efeitos sempre denotam a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos realmente superiores são sempre calmos, cheios de dignidade e benevolência. Se não são ouvidos de maneira conveniente, afastam-se e outros lhe tomam o lugar. Então, olha que interessante, né? Foi substituindo, foi se modernizando, atualizando a maneira de comunicação. Vamos continuar aqui. O espírito pode, pois, exprimir diretamente o seu pensamento, seja pelo movimento de um objeto, aqui a mão do médium serve apenas de suporte, seja pela ação sobre a própria mão do médium. Então, o que ele está dizendo? Que os espíritos poderiam atuar na própria cesta ou outro objeto, ou diretamente na mão do médium. Tá? E olha, eu digo isso de experiência própria. Eu, como médium, quando eu entro em estado de transe e acontece aquilo que popularmente se chama, na Umbanda, de incorporação, eu percebo, como eu já conheço boa parte dos espíritos guias que me acompanham durante a sessão de Umbanda, por exemplo, então eu já me entrego mais a eles, eu já tenho mais confiança. Então eu percebo, eu me sinto como uma marionete. Sabe uma marionete que uma pessoa manipula, levanta o bracinho dela, levanta a perninha da marionete, por meio de linhas? Não é? O sujeito ele vai movimentando umas cordas, umas linhas, e vai movimentando aquele boneco, aquela marionete. É mais ou menos assim que funciona no caso da incorporação. O espírito ele fica atrás de mim e energeticamente ele vai mexendo no meu corpo. Ele vai mexendo em certos pontos energéticos e vai movendo o meu braço, move minhas pernas. É muito interessante, porque eu percebo o meu corpo se movimentar sozinho muitas vezes. Eu fico como se fosse prestando atenção. Meu corpo se mexe, eu fico só acompanhando ele se mexer sozinho. É muito interessante isso. Então, isso que Kardec observou na época, dos espíritos mexerem na mão do médium e ela se mexer sozinha, isso realmente ocorria. Pelo menos ocorre ainda em alguns momentos durante a incorporação. Tá? Vamos continuar. Quando o espírito age diretamente sobre a mão, dá-lhe uma impulsão completamente independente da vontade do médium. Ela avança, a mão do médium avança, sem interrupção e contra a vontade do médium, enquanto o espírito tiver alguma coisa a dizer, e para quando ele o disser. Veja bem, esse tipo de situação ela é muito rara hoje em dia, tá? Hoje, a mediunidade, ela funciona muito mais num sistema de parceria anímico-mediúnico. Tá? É que, infelizmente, o animismo ele é muito mal visto, porque dá a ideia de que o médium está mistificando, ou o médium está tomando a frente
da entidade que quer se manifestar. Não é sempre assim. Animismo, quando a gente usa a palavra animismo no sentido que eu estou usando, eu quero dizer o seguinte, que hoje a mediunidade mecânica ela é raríssima, porque ela dá muito trabalho. Tá? Ela dá muito trabalho e geralmente quando ela ocorre é no caso daquele médium que é um cavalo chucro. É aquele médium que não tem ainda uma disciplina, um conhecimento, uma afinidade com o espírito. Então os caras têm que manipular mesmo o corpo do médium. Isso ocorre, tá, em alguns momentos. Mas hoje o objetivo da mediunidade é ela ocorrer de forma muito mais parceira entre médium e espírito. Por isso que eu falei para vocês que o médium ele tem que estudar. Estudar aí, primeiro, como base, a obra de Allan Kardec. Você não precisa ser espírita, né? Você pode ser um bandista ou não ter nenhuma doutrina, ser um livre pensador, não importa. Mas eu estou dizendo, estude a obra de Kardec como se você tivesse estudado aí, estudando como um pesquisador. Tá? Como um pesquisador. Deixa eu ler, deixa eu estudar, deixa eu ver o que eu entendo, o que eu concordo, o que eu percebo, que é mais ou menos assim. É estudar de forma livre, tá? E a partir de então, você partir para outras obras mais complexas, mais aprofundadas, entendeu? Que abordam outros temas. Então é muito importante. Por quê? Porque é mais fácil para o espírito despertar aquele conhecimento que o médium tem na hora de uma sessão mediúnica, tá? Seja na Umbanda, seja no Espiritismo, não importa onde, é muito mais fácil para o espírito usar aquele conhecimento que já está adormecido no médium, um conhecimento que o médium já tem, é anímico dele, é da alma dele, ele já estudou, está na mente do médium. É muito mais fácil para o espírito despertar aquele conhecimento e usar aquilo no momento certo do que ele ter que passar um conhecimento novo para a pessoa que está se consultando com o médium, com o espírito, ter que passar um conhecimento novo que o médium não tem. Nesse caso, o intercâmbio ele tem que ser muito mais profundo, o transe tem que ser mais profundo, o intercâmbio é todo um processo mais complexo. Então, hoje, o objetivo é que a mediunidade ela seja de parceria. Que o médium aprenda e cresça com o processo mediúnico e não que ele seja um simples instrumento dos espíritos. Não é mais essa época. Essa era a época mais ou menos de Kardec com os médiuns mecânicos. Por isso que muitas vezes o médium ele não tinha controle sobre o corpo dele. Não é o meu caso. Quando eu disse que os espíritos manipulam o meu corpo quando eu estou em transe, e eu sinto eles me mexerem como se eu fosse uma marionete, se eu quiser bloquear, eu bloqueio. Eu estou em estado alterado de consciência, eu estou em transe mediúnico, mas eu percebo boa parte do que está ocorrendo. E se eu quiser bloquear, eu bloqueio. Tá? Então, essa mediunidade mais intensa hoje é muito raro. Tá? É muito raro acontecer. Vamos continuar aqui. Tudo tinha seu momento, né? A gente tem que entender que essa pesquisa de Allan Kardec foi realizada em meados do século XIX. Vamos continuar assim. O que caracteriza o fenômeno nesta circunstância é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. A inconsciência absoluta, nesse caso, caracteriza os que chamamos de médiuns passivos ou mecânicos. Esta faculdade é tanto mais valiosa quanto não pode deixar a menor dúvida sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Então o que Kardec está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que nesse caso de mediunidade há uma inconsciência absoluta. O que quer dizer? Não quer dizer que o médium ele apaga, ele começa a dormir ou ele sai fora do corpo. Não necessariamente.
Não necessariamente. Quando Kardec usa a palavra inconsciência aqui, ele está querendo dizer que nesse tipo de mediunidade, o médium não tem consciência do que está sendo escrito, porque é um processo mecânico. É como se o médium fosse um robô. O espírito está atuando no corpo dele. Então, não passa pela mente do médium o que está sendo transmitido. O médium não sabe o que está sendo transmitido. Não sabe. A mão dele se mexe sozinha. O médium pode estar pensando em outra coisa, conversando com outras pessoas. Às vezes acontecia isso com o Chico Xavier. Eu já ouvi dizer, eu não vi, mas eu já ouvi dizer que houve uma época no início que com o Chico Xavier era assim. Ele estava conversando com uma pessoa do lado dele e a mão dele sozinha se mexendo, escrevendo. Eu já soube de médiums que psicografavam com a mão direita uma carta em alemão escrita de trás para frente e com a mão esquerda uma carta em inglês escrita de trás para frente. Sem que esse médium soubesse falar nessa encarnação inglês ou alemão. O cara nunca aprendeu nessa encarnação inglês nem alemão, mas ele entrava para psicografar, quando ele ia psicografar, os espíritos mexiam a mão dele e com a mão direita escreviam uma carta em alemão, com a mão esquerda ao mesmo tempo uma carta em inglês e de trás para frente, espelhado, para provar que aquele era um fenômeno mediúnico. Não havia tanto, se havia muito pouco, mas não havia tanto o processo anímico, a participação do médium, tá? Isso hoje é raríssimo, porque como eu falei, os tempos mudaram, o objetivo da mediunidade hoje é outra, não é chamar a atenção para os fenômenos, mas é fazer com que o médium, mais do que nada, cresça junto, tá? É passar ensinamento, é outro momento. No próximo programa nós vamos continuar com esse estudo, ok? Nós vamos falar sobre psicografia, porém os médiuns intuitivos. Então, se você tem o livro dos médiuns, leia na segunda parte a questão 180, médiuns intuitivos, porque aí você já dá uma estudada e no programa eu vou falar sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, eu já vou estar tirando a dúvida no ar aqui, né? Explicando, ok? Bom, eu quero dar uma dica. A Revista Cristã de Espiritismo, que eu sou editor-chefe, tá? Tanto da Cristã de Espiritismo, quanto da revista Caminho Espiritual. A Caminho Espiritual ela não é ligada a nenhuma doutrina. A Revista Cristã de Espiritismo desse mês já está nas bancas, tá? É a edição 139. E eu escrevi uma matéria sobre contato com entes queridos, parentes, seres queridos desencarnados. Então, como é que você pode entrar em contato com aquele ente querido que desencarnou? Então, por exemplo, eu falo que você tem desde buscar uma mensagem psicografada em um centro espírita, mas que você, independente de ir num centro espírita, você pode entrar em contato com esse ser. Como? Eu falo da importância de, em primeiro lugar, você estar equilibrado. Não adianta você estar sofrendo, desesperada pela morte daquele teu ser querido e você querer entrar em contato com ele. Não vai ser uma experiência muito legal, nem para você nem para ele. Tá? Primeiro você precisa passar por um processo de equilíbrio, de aceitação, para que você possa irradiar amor, carinho, né? Sair daquele momento de dor. Eu não estou dizendo que você vai estar alegre, mas sair daquele momento de dor. E você pode, a partir daí, sentir a presença desse ser ao longo do dia, quando ele se aproximar de você. E é óbvio que você quer que ele se aproxime sendo trazido pelos guias espirituais. Você não deve ficar chamando aquele teu parente querido insistentemente, porque talvez ele não esteja pronto para estar do teu lado, te visitando. Talvez ele precise de um tratamento espiritual, numa colônia, num hospital do mundo espiritual. Então, você não deve ficar chamando, você deve pedir para os guias espirituais promoverem o encontro de vocês no momento certo, fora do corpo, numa projeção astral, né? Olha, eu falo disso tudo
É uma matéria muito interessante que eu escrevi. Tem uma matéria sobre obsessão, sobre esquizofrenia, sobre como entrar em sintonia com os guias espirituais, os benfeitores espirituais. Procura nas bancas de todo o Brasil. Revista Cristã de Espiritismo. Você também pode fazer assinatura. Tá? No site da editora Minuano ou no nosso site tem um link para você fazer assinatura. Anote o nosso site, porque lá tem meus programas de rádio que você pode ouvir, os mais antigos. Você pode pegar nossas outras aulas sobre mediunidade e outros assuntos gratuitamente. Tem centenas de artigos e tem tudo isso gratuito. E tem a nossa livraria virtual, onde você pode comprar nossa revista, você pode comprar livros para você estudar, espiritismo e outras doutrinas. Tudo lá na nossa livraria virtual, ok? Então anote aí o nosso site, www.rcespiritismo.com.br. rcespiritismo.com.br é o nosso site. E se você quiser informação sobre assinatura para você receber em casa, liga para a gente. O nosso telefone é 2645-4017. Aí eu passo para vocês todas as informações. É uma empresa que faz assinatura. Mas anote o nosso telefone, 2645-4017. A Revista Cristã de Espiritismo e a revista Caminho Espiritual estão nas bancas de todo o Brasil. Quero lembrar que o nosso Núcleo Vivência de Cultura Espiritualista encerrou as atividades no atual endereço e assim que nós nos estabelecermos em um novo endereço, a gente volta com as palestras e tratamentos espirituais, ok? Fique na paz e acompanhe essa nossa série de estudos, tá bom? Fique na paz e até o nosso próximo programa. Você ouviu na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor.